E se um país inteiro pudesse ser projetado numa planta baixa, hein? Hoje a gente vai dar uma olhada num documento que é exatamente isso. E não é só um monte de lei, não. É o verdadeiro projeto que define como o Brasil foi pensado e como ele deveria funcionar. Peraí, vamos pensar um pouco nisso. Se desse para desenhar um país do zero, como seriam as fundações, né? Onde ficariam os espaços para as pessoas e como essa casa gigante seria administrada? Pode acreditar, essa ideia não é tão maluca quanto parece. Pois é, essa planta baixa é real. É a nossa Constituição Federal de 1988. Então, bora mergulhar nos principais elementos arquitetônicos dela para entender a estrutura do Brasil. E a gente começa, claro, pela base de tudo. Olha, todo projeto que se preze começa com uma fundação muito sólida. Na nossa planta baixa constitucional, essa base são os princípios fundamentais. São aqueles pilares que, sabe, não dá para negociar. Tudo mais é construído em cima deles. E lá no artigo 1º, a gente já encontra os 5 pilares. Pensa neles como o DNA do projeto. A gente tem a soberania, para garantir que o país é independente, a cidadania, que dá a cada pessoa um papel ativo, a dignidade da pessoa humana, que é o valor central, os valores do trabalho e da livre iniciativa, que fazem a economia girar, e o pluralismo político, que garante a diversidade de ideias. Tudo isso junto forma o terreno firme onde a nação se apoia. Essa planta também define, claro, a maquinaria do governo. São tipo 3 grandes engrenagens, sabe? O legislativo, que é quem cria as leis, o executivo, que administra o país no dia a dia, e o judiciário, que interpreta essas leis. A Constituição diz que eles têm que ser independentes, para um poder fiscalizar o outro, mas também harmônicos, para trabalharem juntos pelo bem do país. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Mas para que serve essa estrutura toda? O artigo 3º dá a resposta. Esses são os objetivos da obra. O projeto não é só para levantar um Estado, mas para construir uma sociedade que tem um propósito. Uma sociedade mais justa, mais desenvolvida, com menos desigualdade e que promova o bem-estar de todo mundo. Beleza. Avançando aqui na nossa planta, a gente chega na ala dedicada às pessoas que vivem no país. É aqui que estão detalhados os espaços, as ferramentas e as proteções que cada um tem à disposição. E a promessa que está no artigo 5º é gigante. Ela deixa claro que os direitos fundamentais, vida, liberdade e igualdade, não são só para quem nasceu aqui no Brasil, mas também para os estrangeiros que moram aqui. É uma garantia de proteção básica que abraça todo mundo. E o legal da Constituição é que ela não só lista direitos, ela também dá ferramentas para a gente defender esses direitos. O habeas corpus é uma dessas ferramentas. É como se fosse uma chave de emergência que qualquer pessoa pode usar se a sua liberdade de ir e vir for ameaçada de forma ilegal. Outra ferramenta super poderosa é o mandado de segurança. Pensa nele como um escudo. Se alguma autoridade pública age de forma ilegal ou abusa do poder e acaba ferindo um direito seu que é claro, que é óbvio, esse é o instrumento que se usa para se defender. E tem mais. A planta ainda garante outras liberdades essenciais. A de expressar o que se pensa, desde que não seja no anonimato, claro. A liberdade de ter a sua crença, a proteção da sua casa, da sua privacidade e o direito de se reunir de forma pacífica. Isso mostra o quanto as proteções individuais são amplas. A participação na política também está desenhada na planta, com regras bem claras sobre o voto. Então, o voto é obrigatório para a maior parte dos adultos, mas ele vira opcional para os mais jovens, de 16 a 18 anos, para os maiores de 70 e também para os cidadãos analfabetos. A ideia é garantir a inclusão de todo mundo. Mas a Constituição vai além dos direitos de cada um. Ela também estabelece uma promessa de bem-estar para todo mundo, para a coletividade. O artigo 6º desenha um futuro onde direitos como educação, saúde e moradia são garantidos para toda a sociedade, e não só para alguns. Agora a gente vai entrar na sala de máquinas do governo. Essa parte da planta é tipo um manual de instruções que diz como toda a administração pública tem que funcionar para servir a população do jeito certo, do jeito justo. O artigo 37 traz 5 regras de ouro. Legalidade, só pode fazer o que a lei permite. Impessoalidade, o serviço é para o público, não para os amigos. Moralidade, tem que agir com ética. Publicidade, os atos do governo têm que ser transparentes. E eficiência, buscar sempre um melhor resultado. É basicamente o código de conduta do Estado. E aqui a gente vê um desses princípios na prática. Para garantir a impessoalidade, para garantir o mérito, a regra geral para entrar no serviço público não é o famoso QI, né, o quem indica. É o concurso público.
Uma competição aberta para todo mundo, baseada na capacidade de cada um. E olha o nível de detalhe. A planta define até os prazos de avaliação. Depois de passar no concurso, o servidor fica 3 anos em exercício efetivo antes de conseguir a estabilidade. É uma espécie de estágio probatório feito para ter certeza que a pessoa é mesmo a ideal para aquela função. Mas atenção, estabilidade não quer dizer imunidade, não. O servidor pode, sim, perder o cargo. Só que isso só acontece através de processos bem rigorosos e sempre com direito a uma defesa completa. Pode ser por uma decisão final da Justiça, por um processo administrativo ou até por uma avaliação de desempenho ruim. Bom, vamos agora para a nossa última sessão, onde a planta baixa detalha uma das promessas sociais mais importantes que existem: a garantia de que todas as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde. Essa frase do artigo 196 é uma das mais fortes da Constituição. É muito direta. Ela não deixa nenhuma dúvida. Ter acesso à saúde não é um favor, não é um privilégio, é um direito de todo mundo e uma obrigação do Estado. Ponto. Certo, mas como é que o Estado cumpre esse dever? A planta baixa também cria um mecanismo para isso: o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Ele foi desenhado para ser a grande ferramenta que transforma o direito à saúde em realidade para milhões e milhões de pessoas. E o funcionamento do SUS segue umas diretrizes bem claras. A gestão é descentralizada, para estar mais perto da necessidade de cada lugar. O atendimento é integral, com foco na prevenção, não só no tratamento. E a comunidade participa da gestão, o que garante um controle social sobre o sistema todo. E, por fim, ainda nesse capítulo da saúde, a Constituição coloca uma proteção ética que é fundamental. O artigo 199 proíbe qualquer tipo de comércio de órgãos, tecidos ou sangue. Isso afirma que o valor da vida está sempre acima de qualquer lucro. E com isso, a gente termina o nosso passeio pela planta baixa da nação. A gente viu as fundações, os direitos, as regras de funcionamento e as grandes promessas. O projeto está aí, detalhado, e é bem ambicioso. A questão que fica no ar é o quanto a nossa construção do dia a dia está de acordo com esse projeto tão grandioso.